Olá, amigos! Hoje vamos analisar o relatório gerencial do HCTR11 referente ao mês de setembro e discutir as possíveis projeções para o provento que será anunciado em outubro e pago em novembro. É interessante notar que o relatório gerencial foi divulgado agora, no final de outubro, um pouco tarde, como acontece com muitos fundos. No relatório, o fundo HCTR11 repete a tese de investimento, onde compara os resultados dos high yields com outros investimentos e explica que, embora haja mais risco, a perspectiva é de maior retorno. No mês de setembro, o provento distribuído foi de 27 centavos por cota, o que corresponde a um dividendo anualizado de 10,78%, considerando o preço naquele momento. Vale ressaltar que o preço da cota já subiu de R$ 31 para cerca de R$ 38. O valor de mercado do fundo é de R$ 690 milhões, enquanto o valor patrimonial é de R$ 2 bilhões. O fundo já estava com um desconto significativo, mas teve uma valorização recente. Sua média de liquidez diária é impressionante, atingindo R$ 5 milhões. Algumas das principais observações destacadas no relatório são as seguintes. Em outubro, foi anunciada uma distribuição de 27 centavos por cota, superando as expectativas de pagamento. Isso se deve, em grande parte, a pré-pagamentos realizados durante o período, que permitiram destravar resultados e fortalecer a posição de caixa do fundo. Além disso, o fundo recebeu multas de outros casos, contribuindo para o resultado positivo no mês. O relatório enfatiza a expectativa de aumento gradual nos proventos nos próximos meses. Este é um resumo do relatório gerencial do HCTR11 referente a setembro e suas projeções para o mês de outubro. Vamos continuar acompanhando o desempenho do fundo e as notícias relacionadas a ele. Aqui estão os principais destaques do relatório. Pré-pagamentos. No informe mensal anterior, já havia sido observado que o fundo estava com um caixa maior do que o normal. Durante o mês de setembro, ocorreram pré-pagamentos significativos, incluindo GR Holding, Barretos Country, Windom. Esses pré-pagamentos totalizaram 52,1 milhões, somando-se a 7,6 milhões referentes ao Heritage Tower, conforme já anunciado no relatório anterior. A soma total dos pré-pagamentos alcançou quase 60 milhões de reais, que foram adicionados ao caixa do fundo. Os recursos extraordinários serão distribuídos aos cotistas em parcelas iguais, referentes aos resultados de setembro, outubro, novembro e dezembro. Mais informações podem ser encontradas na seção Panorama do relatório. Impacto da inflação. A linha de correção monetária no resultado ganhou força em setembro, após um resultado modesto em agosto. Esse componente do resultado reflete os números inflacionários dos 2 meses anteriores, resultando em um aumento de 0,12% no IPCA em julho de 2023. Ciclo de queda de juros. O relatório menciona o ciclo de queda de juros e observa que o anúncio do Copom pode determinar se a taxa de juros realmente cairá 0,5 pontos percentuais. Acordo com a Gramado Parques. Em um evento subsequente à competência desse relatório, que foi em setembro, foi anunciado um acordo com a Gramado Parques. Esse acordo, firmado em 10 de outubro, envolveu a renegociação de CRIs representando 90,8% da dívida do Gramado Parques. Esse acordo representa um marco importante na evolução do ativo, oferecendo mais previsibilidade no retorno aos pagamentos. É importante analisar esses elementos para compreender o desempenho e as perspectivas do fundo. No mês de setembro, o fundo contabilizou pré-pagamentos referentes às operações do GR Holding, Barretos Country e Windom, totalizando 52 milhões de reais. Desse total, foi apurado um resultado extraordinário de 4,5 milhões de reais provenientes do resgate antecipado do CRI GR Holding. Essa quantia está sendo distribuída aos cotistas em parcelas iguais. Além disso, esses pré-pagamentos tiveram um impacto nos rendimentos distribuídos no mês, quando foram pagos 27 centavos por cota. Esse valor terá um efeito positivo nas distribuições referentes aos resultados nos meses de outubro, novembro e dezembro, com um acréscimo de 5 centavos por cota em cada mês. Portanto, o resultado apurado de 4,5 milhões de reais significa que o resultado será de 5 centavos por cota nos próximos meses. Entretanto, é importante mencionar que a expectativa é de que o IPCA venha mais alto nos próximos meses. Além disso, houve a entrada de valores adicionais, conforme mencionado no último relatório. O Heritage Tower também realizou um pré-pagamento de 7,6 milhões na competência de setembro.
Todos esses movimentos estão em linha com a estratégia de aumento gradual dos proventos nos próximos meses. Portanto, a expectativa é de um crescimento gradual, e a palavra gradual indica que não haverá um salto de 27 centavos para 50 centavos, mas sim um aumento constante, com otimismo em relação a esse cenário. Discutiremos a sessão de reestruturações. No dia 10 de outubro, foram realizadas as Assembleias Gerais de Titulares para deliberações sobre as propostas de reestruturação de 5 CRIs da carteira do Fundo GPK, GPK2, GVI, Gramado BV e Brasil Parques. A aprovação dos credores presentes na Assembleia resultou na renegociação de 90,8% da dívida do Gramado Parques. No caso do GPK, houve a concessão de carência nos pagamentos programados até julho de 2024, ou seja, o GPK não precisa efetuar pagamentos até essa data. No entanto, é importante notar que ele já não estava realizando pagamentos anteriormente. No GPK2, também houve a aprovação do pedido de waiver, que suspendeu os efeitos do vencimento antecipado da operação e concedeu carência nos pagamentos programados até julho de 2024. Aqui, a renegociação envolveu uma postergação nos pagamentos. Quanto ao GVI e ao Gramado BV, além do pedido de waiver que suspendeu os efeitos do vencimento antecipado, foi aprovada uma carência de amortização das parcelas de juros de outubro e novembro. Também houve uma carência parcial no pagamento de juros na parcela de novembro. O impacto positivo dessas ações é de aproximadamente 2 centavos por cota. Vale ressaltar que no caso do GVI e do Gramado BV, a carência foi necessária, pois essas operações estavam sem pagamentos desde março. A carência abrange os meses de março até novembro na amortização e dos juros até outubro. A partir de dezembro, os pagamentos retornam ao normal. No caso do Brasil Parques, foi aprovado o pedido de waiver, que suspendeu os efeitos do vencimento antecipado da operação. Adicionalmente, foi aprovada uma carência de pagamento até julho de 2024. Portanto, apenas o GVI e o Gramado BV voltarão a pagar a partir de dezembro, o que terá um impacto positivo de 2 centavos por cota após a carência até novembro. A distribuição desses valores será observada em janeiro. Olhando para o demonstrativo de resultado do fundo, observa-se que houve uma valorização contábil da carteira no mês de setembro, no valor de R$ 1,04 por cota. A linha de correção monetária voltou aos patamares anteriores, uma vez que não houve mais deflação. Além disso, houve um prêmio de resgate antecipado de R$ 4 milhões, o que contribuiu positivamente. No entanto, a quantidade de juros diminuiu. No fluxo de caixa, a gestão do fundo mencionou que em setembro de 2023 fez um aporte no valor de R$ 600 mil no fundo HCST11. O investimento foi feito pois tem uma boa relação risco-retorno para o HCTR. Essa ação se alinha com o histórico do fundo, que já havia realizado compras nos meses de agosto e setembro para apoiar seus projetos. No mês analisado, o fundo registrou os seguintes movimentos financeiros. Recebeu R$ 4 milhões em juros, um valor menor em comparação ao mês anterior. Recebeu R$ 57 milhões em amortizações. Recebeu R$ 4 milhões em prêmio de resgate. Isso resultou em um montante de quase R$ 60 milhões a mais em comparação com o mês anterior, representando uma quantia considerável. Além disso, o fundo recebeu R$ 505 mil em dividendos e investiu R$ 600 mil em outro fundo, o HCST11, que não paga dividendos. O saldo em caixa após essas operações foi de R$ 2,96 por cota. No entanto, é importante observar que esse recurso de caixa não se traduz necessariamente em lucro. Por exemplo, as amortizações de R$ 57 milhões não são consideradas lucro, elas representam simplesmente o retorno do capital investido. No entanto, o aumento do lucro contábil pode permitir que o HCTR11 distribua dividendos mais substanciais no futuro. Com um lucro financeiro acumulado, o fundo poderia potencialmente distribuir 50 centavos por cota durante 5 meses consecutivos, considerando seu potencial financeiro para fazê-lo. O fundo tem capacidade financeira para distribuir 50 centavos por cota nos próximos meses, mas é possível que optem por uma distribuição em torno de 37 centavos no próximo mês. O montante em caixa para a distribuição contábil é visível, embora o lucro real em caixa não seja explicitamente divulgado. O histórico de distribuição de rendimentos mostra que a carteira do fundo possui atualmente 2,9% em caixa, representando um aumento significativo. Deste montante, 79% estão alocados em CRIs e 18% em fundos imobiliários.
Na carteira de fundos, destaca-se o HCST11, no qual o fundo aumentou sua posição, com um preço médio de aquisição de R$ 100 por cota e o valor médio no mercado está R$ 23,82. O que pode representar um prejuízo grande. Entretanto, é importante observar que representa apenas 0,97% do PL do fundo, mas a posição representava 4% do PL quando adquirida a R$ 100 por cota. Isso gerou um prejuízo significativo, uma vez que o fundo detém uma grande participação nesse investimento. Em relação aos fundos imobiliários, apenas o HCHG11 está gerando renda, enquanto outros, como o Serra Verde e o Gramado Parques, não geram renda. A carteira do fundo tem uma significativa alocação em fundos imobiliários. Pessoal, finalmente vamos chegar às conclusões. A grande dúvida que muitos têm é se o fundo vai pagar melhor no próximo mês. Ele tem condições de pagar 50 centavos, pois possui caixa e lucro contábil para justificar isso. No entanto, ainda acredito que, devido aos waivers serem mais longos do que eu imaginava, estendendo-se até o meio do próximo ano, talvez 37 centavos seria um pagamento razoável. Portanto, minha estimativa fica entre 37 e 50 centavos no próximo provento do HCTR11. Não esqueçam de deixar um like e se inscrever no canal. Até a próxima!